Eu queria poder afagar uma fera terrível. Eu queria poder transformar tanta coisa impossível. Eu queria dizer tanta coisa que pudesse fazer eu ficar bem comigo. Eu queria poder abraçar meu maior inimigo. Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares, navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares, e as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais. Eu queria ser civilizado como os animais. Eu queria ser civilizado como os animais. Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo, e das águas dos rios os peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno, e sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. Eu não posso aceitar certas coisas que eu não entendo. O comércio das armas de guerra, da morte vivendo. Eu queria falar de alegria ao invés de tristeza, mas não sou capaz. Eu queria ser civilizado como os animais. Eu queria ser civilizado como os animais. Eu não sou contra o progresso, mas apelo pro bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é que eu penso. Eu não sou contra o progresso, mas apelo pro bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é que eu penso. O Progresso, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, uma música maravilhosa, né? De 1900 antigamente, faz muito tempo. O Progresso e ainda hoje é sucesso e continuará sendo sucesso. É uma música, uma letra, uma composição de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, né? Falando justamente sobre uma fera terrível, né? Queria poder afagar uma fera terrível, né? Queria poder transformar tanta coisa impossível, né? Eu queria dizer tanta coisa que pudesse fazer eu ficar bem comigo. Eu queria poder abraçar meu maior inimigo, é muito difícil. Então, isso aí é o plano, né? A obra do Senhor nosso Deus, né? Abraçar o nosso inimigo, proteger a natureza, pregar o amor, a caridade, né? E o rei Roberto Carlos e Erasmo Carlos aqui, eles falam aqui na letra que eles queriam ser civilizados como os animais. Significa que os homens estão assim se tornando assim muito incapazes de proteger a natureza. Eles prejudicam, né? E o progresso também faz parte desse prejuízo. O progresso é necessário, como nós dizemos, é um mal necessário, mas ele vem aqui destruindo a natureza, né? Em nome do progresso, muita coisa. Então nós devemos encontrar um denominador comum, né? Devemos encontrar uma maneira de conciliar as partes aí, né? Vivenciar o progresso, mas no entanto de olho na proteção à natureza, né? Na preservação da natureza. E essa letra do Roberto Carlos sempre, a cada dia ela se torna mais atual. Nós não temos leis para punir as pessoas que destroem a natureza. E os principais vítimas são justamente os inocentes, né? Então, e assim está começando o nosso programa de hoje. Varela Anual, o programa do Varela, está começando. Na direção geral, a família Varela, Lucas, Nayara e Monalisa Varela. E as indicações do nosso programa para o nosso querido público que nos acompanha, as nossas indicações para os nossos queridos ouvintes. Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades. Amplo espaço, conforto,
manobrista, cyber, sala VIP, dia do noivo e da noiva, excelentes profissionais, produtos e serviços, a melhor equipe da cidade, Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, e os telefones 85 3224 0783, 3224 7018. Acesse www.varelaesteticabeleza.com.br. Programa Check-up, saúde 100%, consultando seu médico, olho no olho, em forma, atualidades odontológicas, dicas das estrelas, as últimas novidades da medicina na TV Diário, domingo às 20 horas, com uma apresentação da estrela Natália Varela. Programa 100% Jesus, programa 100% Jesus, 100% Jesus em Love, Cantando para Jesus, Gospel News, Se Liga na Palavra, Momento de Oração, na Rádio Vida 102,9 FM, sábado às 23 horas, com a missionária Natália Varela. E os telefones 85 3287 2158, 3287 2999, acesse nataliavarela@gmail.com.br. Programa Vida News, notícia do dia, entrevista, jornalismo na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na apresentação de Felipe André e Natália Varela. Participe pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999, acesse www.radiovidafortaleza.com.br. Meus irmãos e minhas irmãs, da paz do Senhor, no nosso programa de hoje nós faremos a leitura do capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1. Em Corinto. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Atos dos Apóstolos 18, 2. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, com sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. Atos dos Apóstolos 18:3. Como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, passou a morar com eles e trabalhar ali. Atos dos Apóstolos 18:4. Todos os sábados Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Atos dos Apóstolos 18:5. Desde que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Cristo. Atos dos Apóstolos 18:6. Mas por causa de sua resistência e blasfêmias, ele sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue caia sobre vossas cabeças, eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Atos dos Apóstolos 18:7. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um homem chamado Tício, justo, adorador de Deus, que morava ao lado da sinagoga. Atos dos Apóstolos 18:8. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo abraçavam a fé e recebiam o batismo. Atos dos Apóstolos 18:9. Certa noite, numa visão, o Senhor disse a Paulo: não tenhas medo, continua a falar e não te cales. Atos dos Apóstolos 18:10. Porque eu estou contigo, ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Atos dos Apóstolos 18:11. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 18:12. Então, sendo Galião procônsul na Acaia, os judeus uniram-se num protesto contra Paulo e o levaram diante do tribunal. Atos dos Apóstolos 18:13. Diziam: este homem induz o povo a adorar a Deus no modo contrário à lei. Atos dos Apóstolos 18:14. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus: se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse à vossa queixa.
Atos dos Apóstolos 18:15. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. Atos dos Apóstolos 18:16. Galião mandou-os sair do tribunal. Atos dos Apóstolos 18:17. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião absolutamente não interveio. Atos dos Apóstolos 18:18. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo cortou os cabelos, pois tinha feito uma promessa. Atos dos Apóstolos 18:19. Quando chegaram a Éfeso, Paulo os deixou e entrou sozinho na sinagoga, onde começou a discutir com os judeus. Atos dos Apóstolos 18:20. Estes pediam que permanecesse mais tempo, mas Paulo recusou. Atos dos Apóstolos 18:21. Todavia, ao despedir-se, falou: voltarei de novo para junto de vós, se Deus quiser. E partiu de Éfeso. Atos dos Apóstolos 18:22. Desembarcando em Cesareia, foi saudar a igreja e depois desceu para Antioquia. Atos dos Apóstolos 18:23, onde permaneceu algum tempo. Em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente a Galácia e a Frígia, confirmando todos os discípulos. Atos dos Apóstolos 18:34. Apolo em Éfeso. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras. Atos dos Apóstolos 18:25. Tinha recebido instrução no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Atos dos Apóstolos 18:26. Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila acolheram-no e expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Atos dos Apóstolos 18:27. Como ele estava querendo passar para a Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. A presença de Apolo aí foi muito útil aos que tinham abraçado a fé pela graça de Deus. Atos dos Apóstolos 18:28. Pois ele refutava vigorosamente em público os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. E aqui nós concluímos, meus irmãos e minhas irmãs, a leitura do capítulo 18 do livro Atos dos Apóstolos, o quinto livro da Sagrada Escritura no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, em todos os seus versículos. E nós voltaremos no nosso próximo programa com a leitura do capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos, Paulo e os discípulos de João Batista em Éfeso. Até lá, tudo de bom, fiquem com Deus.